Olá, igreja. Vamos ficar de pé, por favor. Abrir a sua Bíblia. 2 Coríntios, capítulo 4. Você que tem Bíblia, sabemos o quanto nós, nesse momento, precisamos, da palavra de Deus, buscarmos revelação da palavra de Deus, experiência com a palavra de Deus. E o texto que nós vamos ler, nós podemos dizer, por que será que Deus levou o apóstolo Paulo a escrever esse texto? Parece que ele está presenciando o momento que estamos vivendo. E eu creio que é isso. A Bíblia foi escrita não para apenas o apóstolo Paulo naquela época, ou para a igreja de Coríntios, mas foi escrito também para esse momento que nós estamos passando e vivendo. E nós podemos tirar ferramentas, podemos tirar valores desse texto, onde nós podemos usar, o quanto nós precisamos usar nesse nosso dia, nesse momento que estamos passando. 2 Coríntios, você que está em casa, capítulo 4, verso 16, você pode deixar sua Bíblia aberta. Nós queremos ter um tempo de oração. Queremos no sobrenatural de Deus e a poder numa igreja que ora. Você crê nisso? Através da oração, pessoas estão saindo dos hospitais hoje, mudando seu quadro, a sua história, porque há poder no nome de Jesus e no sangue de Jesus. Pai, nós colocamos, Pai, esse tempo na Tua presença, onde, Pai, é um tempo de aprendizado, de conhecimento revelado da Tua palavra, e nada poder ser revelado se não for pelo Teu Espírito Santo. Por isso, Espírito Santo, usa-nos, Pai, pela unção, pela graça, pelo poder do Espírito Santo que habita em nós, está em nós para um propósito, fazer-nos conhecer mais a Tua palavra, Deus, a ação da Tua palavra, como nos comportar diante da Tua palavra, diante das circunstâncias, e nós te damos liberdade, Espírito Santo, de fazer aquilo que o Senhor já determinou para nossas vidas nesse dia, para que nós possamos, durante essa semana, ser um instrumento da Tua palavra, Senhor. Colocarmos em prática a Tua palavra e experimentar do poder da Tua palavra. É minha oração, Pai, em nome de Jesus, para que possamos mais e mais, nesse dia, entender que um dia na Sua casa vale mais do que 1000 lá fora. É o poder da Tua palavra fazendo efeito na nossa vida. Nós oramos, consagramos a Ti, em nome de Jesus. Se você crê, diga amém. Pode se assentar. Quantos aqui precisam de uma intervenção sobrenatural? Eu quero falar sobre uma fé para o sobrenatural. Deus não responde necessidade, Deus responde fé. Quanto nós precisamos aprimorar a nossa fé. Eu pedi para vocês sentar, mas agora nós vamos ler o texto. É o Espírito Santo que tem liberdade nessa casa. Então vamos lá, 2 Coríntios capítulo 4, verso 16. Eu já me empolguei dentro do louvor o que Deus está fazendo. Nós temos que dar liberdade ao Espírito Santo, porque Ele sabe todas as coisas. 2 Coríntios 4, 16 diz assim, por isso, por causa do vírus, por causa da pandemia, por causa da situação, não desanimamos, pelo contrário. Olha a palavra de Deus, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda a comparação. Não atentamos nós nas coisas que se vê, mas as que não se vê. Por quê? Porque as que se vê são temporais e as que não se vê são eternas. Amém? Por que será que Deus colocou esse texto na Bíblia? Porque Ele sabia que hoje nós poderíamos usar esse texto, sabia dessa situação, nada foge aos olhos de Deus, e Deus usa o apóstolo Paulo. E por que será que o apóstolo Paulo ele era tão usado por Deus? Porque ele também entendia, e nós podemos dizer, da eternidade. Muitas vezes a gente não se preocupa tanto com a eternidade em situações. Quem aqui tem medo de morrer? Quase todo mundo tem, não, eu quero, quero ficar por último nessa senha, eu quero isso, aquilo. Entender tudo isso, o que o apóstolo Paulo está escrevendo nesse texto, que nós não podemos olhar só para as circunstâncias, nós precisamos olhar também para a eternidade. O que Deus quer fazer, como Deus está agindo em relação à igreja, à situação, às pessoas. Será que tem pessoas se convertendo e se arrependendo mais dos seus pecados nesse momento? Com certeza. Será que pessoas estão valorizando mais a saúde emocional do que os próprios bens materiais?
Com certeza. Né? Há pessoas se convertendo dentro dos hospitais? Com certeza. Né? Então, qual é o propósito de tudo isso? Nós olhamos Deus, porque às vezes, muitas vezes, nós estamos olhando só para as circunstâncias dessa terra. Mas há um reino sendo construído, né, para a eternidade. Há algo que Deus está construindo para a eternidade. Então, nós precisamos, nesse momento, usar a nossa fé. E o que é fé? Né? Uma palavra tão pequena, mas com tanto significado e tão importante na nossa caminhada, na nossa jornada. Né? A Bíblia diz que sem ela é impossível você agradar a Deus. E como nós precisamos, nesse momento, né, agir em fé, ter atitude de fé, né, expressarmos, né, gratidão a nosso Deus. Então, o que é fé? A versão King James, ela diz, a fé é uma substância das coisas que se esperam. Né? É uma substância, é algo, né, que se espera. A evidência das coisas que não se vê. Hebreus 11:1. Essa é a definição da King James. Né? Há uma versão que diz que a fé é uma posse antecipada. Né? Você tomou posse, né, quando você cantou, né, o ar dos meus pulmões, você tomou posse disso? Né? É uma posse antecipada das coisas, né? Da situação do final do ano, mesmo que o comércio, a empresa, o negócio está fechado, e eu sei que o dono do ouro e da prata é meu Deus. Eu sei que Ele vai dar o dinheiro que eu preciso para pagar as minhas contas, né, para os projetos e os propósitos. Que isso é fé. Nós precisamos ter essa atitude de fé nessas circunstâncias. E Hebreus capítulo 11 fala de um homem chamado Moisés. Pensa no homem, né, que precisou muito agir em fé diante das circunstâncias, e ele teve algumas atitudes de fé, que nós podemos ler Hebreus 11, 27, diz assim, pela fé, por causa da fé, né, essa substância chamada fé, pela fé, ele abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a cólera do rei. A sentença, né, de morte, essa questão, ele não teve medo. Então, a fé vai nos privar do medo. Você crê nisso? Né? Nós precisamos agir em fé contra o medo. Antes, permaneceu firme, né? Perseverança, permanecer firme. Quem vê aquele que é invisível? Olhar para Deus. Nosso foco é o Senhor, nossos olhos é o Senhor. Você crê nisso? Né? Pela fé, ele celebrou a Páscoa, né? E o derramamento de sangue, para que o exterminador não tocasse nos primogênitos israelitas. Pela fé, ele atravessou o Mar Vermelho, né, como por terra seca, tendo os egípcios foram tragados de todos. Então, ele atravessou o Mar Vermelho. Você crê que você vai atravessar essa crise? Pela fé. Né? Pela fé, nós vamos passar, né? O pessoal está falando que esse mês é o mês mais difícil, mas eu creio, e eu declaro que nós vamos passar com muita saúde por essa fé, por esse momento. Né? Então, nós precisamos olhar e entender também como a fé funciona. Não adianta eu ter fé, eu crer, né, e não colocar em prática a minha fé. Nós precisamos entender, e o texto é muito claro, pela fé ele abandonou o Egito. Né? A fé em operação, a fé exige uma ação também da minha vida e da sua vida. A fé pelo sobrenatural, né, ela precisa de uma ação. E a primeira, né, coisa que nós podemos olhar, a fé sobrenatural funciona quando eu cultivo a minha vida espiritual. Né? Eu preciso, né, alimentar o meu espírito, não com as notícias que, né, tem gente que não está morrendo do vírus, está morrendo pelas notícias. Né? A gente tem conversado com algumas pessoas da saúde, eles falam, o problema é que existe muitas pessoas se recuperando, mas isso não é notícia. É notícia aqueles que morrem. Né? E muitas vezes nós precisamos olhar para isso assim, né? O diabo quer me colocar medo, né? O caos, eles querem ser pregado aí, né? Eles querem, não tem um mundo jaz no maligno, você crê nisso? E você não é do mundo, e você não pode, né, entrar nessa do mundo aí. A gente sabe que a circunstância está aí, mas nós precisamos, querido, se alimentar a nossa vida espiritual. Nós precisamos, querido, cuidar da nossa vida espiritual. Esse é o chamado para a igreja. Nós vamos ter o jejum, né? Por quê? É um tempo de você buscar mais de Deus, de você ler a Bíblia, de você consagrar, né, esse tempo. E você, querido, eu tenho convicção
Que um Deus vai chegar assim, como assim você não ter tempo para ler a Bíblia, para jejuar? Eu proclamei um lockdown para você ficar em casa, ler a Bíblia, ter um tempo comigo. Né? Então você não vai ter desculpa para não fazer um tempo de jejum. E esse aqui, nós estamos conversando com os pastores e nós estamos fazendo um alto profético, né? Todos os dias de jejum, às 10 da noite, às 22 horas, nós vamos abrir a janela e nós vamos orar 22 minutos profetizando sobre a nossa nação. Né? Você crê no poder da oração? Né? Então você que mora em apartamento, você que mora no alto, né? 10 horas da noite, né? Abra a janela e comece a profetizar. 22 minutos, são 22 horas, nós vamos profetizar, orar, né? Pela nossa nação, pela nossa igreja, pelos empresários, pelo profissional liberal, pela profissional da saúde. Nós vamos declarar uma igreja que ora. Há poder numa igreja que ora. Amém? Quantos faz parte dessa igreja? Então, né, coloque seu nome lá no relógio de oração, busque. Você não pode dizer que você não tem tempo para ter esse tempo de jejum, né, esses 15 dias. E parece assim, né, a questão, sabe que dia que vai terminar o jejum? Na Páscoa. Olha aí, profético, não é verdade? Vai ser algo sobrenatural, né? Buscarmos mais, matar a nossa carne. Né, ter um tempo para Deus, realmente, isso vai fortalecer o nosso espírito. Por quê? A Bíblia diz em Romanos capítulo 10, verso 17, e assim, a fé vem pela pregação. Como que vem a fé? Como que eu aumento a minha fé? Pela palavra. A fé vem por ouvir a palavra de Deus. Né, eu vi um testemunho essa semana de um médico, talvez você viu aí, né, a gente tem que cuidar muito com as notícias e tal, essa questão. Mas o médico falou que tinha um cara na UTI e não tinha mais espaço para ele na UTI. E tinha um jovem precisando, a pessoa mais que poderia se recuperar, e falou assim, ele vai morrer mesmo, vão tirar da UTI e vão levar para o quarto. Né? E o médico falou que não tinha nada o que fazer. Ele receitou 2 versículos bíblicos. Alguém viu essa história? Né? Falou para a família, quando você for visitar ele, né, ele está em coma, mas você vai orar e vai ler esses versículos bíblicos para ele, os 2. Né? E falou para os enfermeiros, eles falaram que fizeram bullying dele, essas coisas. Né? E o cara estava muito mal, e ele começou a se recuperar, e ele saiu da UTI, do hospital, com 84 anos. Né? Querido, é fé. A fé tem que ser colocada em prática. Você crê na palavra de Deus? Né? Então declare a palavra de Deus. Profetize sobre a sua casa, sobre a sua família. Né? Nós sabemos que Deus está no controle de todas as coisas, né? Mas nós precisamos fazer a nossa parte. Né? E esse é o momento que Deus está nos chamando para nos realmente entender se somos de Deus ou não somos. Né? É o teste, é a peneira da igreja. Muitas pessoas se perguntam, por que sua fé não está crescendo? Muitas vezes é porque você não está se alimentando da palavra. Né? Tanta correria, tanto isso, tanto aquilo. Nós estamos aí incendiando a palavra. Você não precisa ler 12 capítulos da Bíblia por dia, mas no mínimo 1. Né? Eu creio que todos aqui têm condições de ler. Tem ou não tem? E isso vai aumentar a sua fé, né? Vai liberar. Ora, leia a palavra, declare a palavra. Então, a fé sobrenatural é uma vida no Espírito. É uma vida na palavra. Né? Entender e edificar a nossa fé com a palavra. A fé vem por ouvir e ouvir a palavra. Né? E quando eu vi esse testemunho, a minha fé mais e mais me acrescenta. Então, querido, não fique olhando só para o noticiário, as questões. A gente sabe que tem algo maligno por trás, então vamos dar ouvido, vamos nos alimentar da palavra de Deus. Você crê nisso? Né? Estar na frente de uma televisão, ouça uma palavra, edifique a sua vida, profetize sobre isso. Romanos capítulo 10, verso 8 diz assim, porém, o que se diz? A palavra está perto de ti, na tua boca, no teu coração. Isto é a palavra de fé que pregamos. Ela está, né, em ti, ela está no seu coração. Está ou não está? Porque nós podemos todos os dias, aqui está no meu coração. Como que Jesus venceu o maior desafio dele nessa terra? Pela palavra, está escrito. A Bíblia diz, né, que, né, praga alguma vai chegar à tua tenda. Comece a falar. Não é simplesmente abrir a Bíblia e deixar a Bíblia aberta, mas você declarar sobre a sua casa. Esse é o tempo de você realmente estabelecer o culto familiar, onde você vai declarar a palavra dentro da sua casa. Né?
Isso vai aumentar a sua fé? Isso vai aumentar a manifestação e o poder de Deus na sua casa? Com certeza, irmão. Não é? Ou você ficar assistindo, né, as notícias, isso, aquilo, porque só falam disso. Né? Então, né, porém o que diz? A palavra está perto de ti? Está perto de ti a palavra? Está na tua boca a palavra? Você tem declarado os versículos, como, né, foi declarado sobre essa pessoa que estava no hospital? No teu coração. Você crê realmente, né, de todo o teu coração? Crê no Senhor de todo o teu coração? Esse é o tempo de nós reavaliarmos a nossa caminhada cristã. Né? Então, no teu coração, essa é a palavra de fé que pregamos. Né? É essa palavra que você tem que pregar, essa palavra que você tem que falar. Né? É o que o apóstolo Paulo escreveu a Coríntios. João capítulo 15, Evangelho de João, capítulo 15, verso 7. Se permaneceres em mim, e a minha palavra permaneceres em vós, né, a conexão com Deus, o jejum, a oração, e a minha palavra estiver em vós, né, pedireis o que quiser e vos será feito. Né? Então nós precisamos, algumas pessoas digam assim, pastor, mas é tudo pela graça. Espera aí, cara, você está totalmente fora da palavra de Deus, você quer provar da graça de Deus, do favor de Deus? Né? Então nós precisamos entender, Jesus está falando, se você permanecer, né, nesse jejum, conectado comigo, né, na minha presença, e a minha palavra, né, estiver em vós, você declarar a palavra, você orar a palavra, você vai pedir o que você quiser, será feito. Então, se permanecer, estar na palavra, andar na palavra, nós precisamos mais e mais. Eu vejo muitos casais, querido, estão passando dificuldade, né, horrível, questões, situações, está totalmente fora da palavra. Né? Alinhe a sua casa na palavra. Alinhe as suas finanças na palavra. Alinhe o seu relacionamento com a sua esposa, com os seus filhos, na palavra. Né? Traga a sua família para a presença de Deus. Conecte a sua família com a presença de Deus. Conecte a sua vida, a sua empresa na palavra de Deus. E tudo que você pedir, Deus vai fazer. Não é verdade? Então, a fé sobrenatural é o nosso cultivo, a nossa, né, busca por alimentar o nosso espírito com a palavra, no nosso coração, na nossa boca, o nosso dia a dia. Então, o mesmo apóstolo Paulo diz em 2 Coríntios capítulo 6, verso 16, que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos santuário de Deus, vivendo como Ele próprio disse, habitarei e andarei entre eles. Serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Você crê nisso? Conexão com Deus, santidade, né? Viver, entender que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Como você está alimentando o seu corpo, como você está alimentando, né, a sua alma. Né? Por isso, retirai-vos do meio deles, separai-vos, diz o Senhor, não toqueis em coisa impura, e eu vos receberei. Serei vosso pai, e vós sereis para mim filho e filha, diz o Senhor, o Todo-Poderoso. Amém? Então nós somos templo do Espírito Santo. Como está o templo do Espírito Santo? Como está o seu relacionamento com o Espírito Santo? Né? Uma fé poderosa é agir, né, pela ação do Espírito Santo na nossa vida. Como está a sua santidade, a sua integridade nesse momento? Né? Eu vejo às vezes algumas pessoas falam assim, cara, assim, eu vejo o crente falando palavrão. Não, não é crente, irmão. É um fake news de crente. Não é verdade? Porque um templo do Espírito Santo não pode falar palavrão. Amém? Ei, garotinho, você está aí? Né? E nós precisamos entender isso. Peraí, cara, nós precisamos entender. Sou templo do Espírito Santo. O que sai, né, não pode jorrar da minha boca água pura e água podre. Nós precisamos voltar para a palavra. Nós precisamos alimentar o nosso espírito. Nós precisamos entender. Isso que você falou assim, está na Bíblia? Está no teu coração isso? Que Bíblia que você está lendo? Que você só fala palavrão? Né? Então nós precisamos entender mais e mais. Evangelho de João, capítulo 3, diz assim, respondeu Jesus, em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito, né, a palavra, o Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Existe bênção, querido. Né? Uma fé sobrenatural é entender como funciona o reino de Deus. Não é pela minha força, não é pela minha carne, mas é pelo meu Espírito. Né? Então, o que é nascido da carne é carne. Então, nós não podemos ter dúvida nisso. Você é nascido do Espírito.
Você é nascido, porque quem é nascido do Espírito é Espírito, quem é nascido da carne é carne, né? E o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires, e eu te dizer, importa-vos nascer de novo. O mais importante na nossa caminhada é você ter certeza. Você nasceu de novo, ou você vive nas mesmas práticas mundanas? Ou você vive com os mesmos pensamentos mundanos? Né? Então, uma fé sobrenatural, né, é acessar tudo aquilo que está no mundo espiritual, que Jesus já conquistou por mim e por você, inclusive a sua saúde. Amém? Então, nós precisamos entender que uma fé sobrenatural não é nas minhas emoções, o meu medo, essa aqui. Eu alimentar o meu espírito. Como eu alimento o meu espírito? Orando, jejuando, lendo a Bíblia. Né? Então, não é um chavão, você tem que ler a Bíblia. Por que você tem que ler a Bíblia? Porque é um benefício para você. É no momento das situações, quando o diabo vem querendo trazer medo para você, você vai morrer, isso, aquilo. Não, está escrito. Né? Eu honrei meu pai e minha mãe. Eu vou ter longa vida nessa terra. Porque está escrito. Jesus falou, não só de pão viverá um homem. Né? Puxa, está no momento, cara, não vamos se alimentar só disso. Nós vamos se alimentar, né? Nós vamos ter um jejum. Nós vamos proclamar esse jejum, porque eu quero me alimentar da palavra nesse tempo. Não é só de pão, né? Então, talvez você vai fazer um jejum realmente entender. Cara, eu vou... O que vai me sustentar? A palavra de Deus. Amém? Então, nós precisamos entender. O que importa, a maior descoberta que você precisa entender, você nasceu de novo. Você é nascido de novo. Porque, né, o que o apóstolo Paulo, não atentamos nas coisas que se vê, porque as coisas que se vê são temporais, mas as que não se vê são eternas. Você está pronto para a eternidade? Se Jesus voltar hoje. Né? Há várias evidências, muita gente falando que está sendo preparado a volta de Jesus. Eu pergunto, você nasceu de novo? Porque se você não nasceu de novo, você não vai poder entrar no reino de Deus. Então é esse o alerta que nós como igreja precisamos entender mais e mais. Né? Hebreus capítulo 11, 27. Pela fé, ele abandonou o Egito. Né? E ele fala, né, nesse mesmo texto, se eu não me engano, alguns versos atrás, ele abandonou o Egito. Por quê? Não queria, né, ele falou assim, eu quero mais sofrer por Jesus, passar, né, o pobre de Jesus, do que usufruir da alegria transitória do pecado. Eu não quero viver né, a alegria, porque o pecado, querido, se nós olharmos assim, o pecado é bom. Porque senão nós não íamos pecar. Mas Moisés fala, eu não quero ficar aqui no palácio, nesse lugar, né, onde tem tudo, e né, viver isso aqui. A alegria, ele diz, Moisés, a alegria transitória do pecado. Então nós precisamos entender o que Deus está falando para a igreja. Né, o que Deus está falando para nós. Nós somos templo do Espírito Santo, mais e mais. Então, pela fé, ele abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a cólera do rei. Antes, permaneceu firme com aquele que vê o invisível. Ele olhou para a santidade de Deus. Nós precisamos, como Isaías naquela visão, né, olhar no trono de Deus, a santidade de Deus e dizer assim, cara, eu sou pecador, mas eu posso ser purificado, né, pela palavra de Deus. A palavra é a água, né, que nos purifica e que nos lava. Então, esse... né, vai nos trazer uma vida abençoada, viver uma vida no Espírito. Então, jejum, por que? Porque eu preciso jejuar. Né? Muda Deus? Não, vai mudar você. E com certeza, Deus vai falar com você de uma maneira diferenciada nesse tempo de jejum. Deus vai te dar estratégia, Deus vai te dar direção, Deus vai revelar algo para você que vai ser muito importante nesse momento que estamos passando. Então, não é hora de nós olharmos para as circunstâncias, para esse momento, mas olhar para a palavra de Deus. O que a Bíblia diz sobre isso? E orarmos a palavra mais e mais. Segundo, uma fé sobrenatural precisa tirar os olhos das circunstâncias. Né? Falamos um pouco sobre isso, já falamos, e ele diz, pela fé, ele abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a cólera do rei. Né? Havia uma sentença, havia, né, o rei queria matar o povo, essa questão, falou assim, não, cara, eu tenho uma promessa de Deus para a minha vida. Quantos aqui tem promessa de Deus? Né? Então, isso, aquilo, tem isso, a Bíblia me diz isso. Então, o que nós precisamos cuidar nesse momento? Não ficar olhando para as más notícias, isso, aquilo, e as questões. Então, abandonou o Egito não ficando amedrontado com a situação. Deus, o que o Senhor quer nos ensinar com tudo isso? Né? O Senhor quer mostrar o teu poder, a tua graça, o teu favor. Romanos capítulo 4, verso 18, diz assim, Romanos 4, 18, Abraão, esperando contra a esperança, creu para ver
vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe fora dito. Abraão tinha uma promessa, você tem uma promessa de Deus? Né? Então, o que Deus falou está falado. Né? Quantos aqui honraram pai e mãe? Ninguém honrou pai e mãe? Quantos aqui? A Bíblia diz que você tem vida longa na terra. Olha isso. Falei, Deus, eu quero viver para louvor da tua glória nessa terra. Amém? Então, mais e mais. Abraão, esperando quanto a esperança, creu para vir a ser pai de muitas nações. Segundo lhe fora dito, assim será a tua descendência. E sem enfraquecer na fé. Por quê? Se a gente ficar olhando para as circunstâncias, se a gente ficar olhando para o noticiário, se a gente olhar para as coisas que estão acontecendo, nós vamos enfraquecer na fé. E é isso que o diabo quer. O diabo não quer teu dinheiro, o diabo não quer a tua casa. O diabo quer roubar a sua fé. Nós precisamos acreditar. Sem enfraquecer na fé. Embora, olha o que ele diz, embora olhasse, levasse em conta o seu próprio corpo amortecido. Mesmo diante das circunstâncias, ele não se enfraqueceu na fé. Nós podemos olhar por esse momento, mas Deus tem promessa para você, Renato. Tem promessa para você, Tia, tem promessa para você. Então, eu não vou olhar para as circunstâncias. Eu me fortalecer na palavra, nas promessas de Deus para a minha vida, naquilo que Deus tem. Deus tem promessa para essa igreja? Tem. Entendeu? Então, as circunstâncias não vão fechar. Provavelmente, domingo que vem, nós vamos ter só culto online. Mas eu sei em quem tenho crido. Eu sei que o meu Redentor vive. Amém? Você crê nisso? Então, querido, Ele é o dono do ouro e da prata. Não vamos olhar para as circunstâncias. Estão aí, não é ignorar o que está acontecendo. Fé não é ignorar o óbvio, mas tirar os olhos das circunstâncias e dizer, o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, suprirá cada uma das minhas necessidades. Esse é o Deus que nós servimos. Esse é o Deus que nos... A Bíblia diz que nós veremos a diferença. Aquele que serve a Deus para aquele que não serve. Quantos aqui servem a Deus? Você vai ver a diferença esse ano. Na sua casa, na sua empresa, nos seus negócios. Então, Abraão creu contra a esperança. Não ignorou, mesmo levado em conta o seu corpo amortecido. Então, nós precisamos olhar sobre essa ótica de Deus. Cuidarmos da nossa vida, da nossa santidade, da nossa vida espiritual, e buscar Deus. Ele diz assim, levar-se em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos, e a idade avançada de Sara. As circunstâncias para Abraão eram muito difíceis. Mas ele tinha uma promessa. E Deus vela sobre a sua palavra para fazer cumprir na minha e na sua vida. Então, não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu. Como que ele se fortaleceu? Dando glória a Deus. Ele ficou murmurando, criticando, nossa, que difícil, não vai ter culto isso aqui. Não, glória a Deus, porque eu sei que o meu Redentor vive. Mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que Ele é poderoso para cumprir o que prometeu. Há um Deus todo-poderoso que vela pela sua palavra e que vai cumprir aquilo que Ele prometeu. Mas como? Ele ficou parado? Ele ficou olhando? Ele ficou, não, mas olha bem o meu corpo. Naquela época não tinha Viagra, essas questões, tudo isso. Mas ele creu que Deus prometeu, Ele é fiel para cumprir. Por que estou dando risada? Essas coisas que às vezes a gente olha assim, puxa, mas eu vou isso. Claro que não, o pastor Marcelo falou a vacina, sim. Mas eu sei que o meu Redentor vive. E Ele pode fazer coisas extraordinárias na minha vida e na sua vida. Amém? Fé não é ignorar o óbvio. As coisas estão aí. As circunstâncias estão aí. Mesmo que o meu homem exterior se corrompa. Mas o meu espiritual precisa ser alimentado dia após dia com a palavra de Deus. Amém? Então, as circunstâncias estão do lado de fora. Nós podemos olhar o exemplo de Josué e Caleb. Qual a diferença de Josué e Caleb? Na entrada da terra prometida. É que Josué e Caleb olharam para Deus. Olharam para a promessa. E todo o restante do povo olhou para as circunstâncias. Não tem gigante. Não, é isso aqui. Deus falou, a terra é boa. Mas tem gigante.
As circunstâncias estão lá. Ó, a terra está aí. Agora vocês vão ter que lutar, vocês vão ter que trabalhar, vocês vão ter que plantar, vocês vão ter que vencer as circunstâncias. Então, Josué e Caleb falaram assim, orou e falou assim, eia, o que vocês estão fazendo? Rasgou as suas vestes. Se o Senhor se agradar de nós vamos matar ele, nós vamos devorar como se devora um pão. Você crê nisso, querido? É isso que é. As circunstâncias estão lá. A terra prometida está lá. As promessas estão lá. Mas você precisa entender. Não olhe para esse lugar. Olhe para o Deus que pode todas as coisas. Que faz todas as coisas. A Ele a glória, a honra e o louvor. E terceiro, ações correspondentes a uma fé sobrenatural. Precisamos tirar os olhos das circunstâncias, precisamos olhar para o nosso Deus. Não ignoramos as circunstâncias. Se realmente, se a gente olhar, a situação não é fácil, mas é nessa hora. Sabe aonde que o milagre acontece? Você sabe aonde que o milagre acontece? O milagre só vai acontecer onde precisa de milagre. Quantos creem que nosso país está precisando de um milagre? Nós vamos orar por isso. Então, essa é a questão. Ações que correspondem a uma fé sobrenatural. Nós precisamos, querido, agir em fé. Nós precisamos ter atitude. Nós precisamos fazer a nossa parte. Foi que Deus falou para Josué e Caleb falou para todo o povo, ei, espera aí, gente. A terra está lá, mas se Deus pudesse nos deixar lá no mundo, lá no Egito, lá estava tão bom, sendo escravo lá. Parece que depois que eu me converti as coisas piorou. Não, querido, é porque Deus quer melhorar algo na nossa vida. Quer fazer algo na nossa vida. Então, Tiago capítulo 2, 14 diz assim, alguém disser que tem fé, mas não tiver obras, pode acaso semelhante fé salvá-lo? A fé exige essa ação sobrenatural. Verso 22 diz assim, verso 21 e 22. Não foi por obras que Abraão, nosso pai, foi justificado? Que obra que ele fez? Quando ofereceu sobre o altar o próprio filho Isaque. Como que ele fez isso? Por fé. Era o filho da promessa, era essa questão. E Deus falou para ele, cara, Abraão, pega o teu filho, o teu único filho. Esse talvez um momento que você tem, e vá para uma terra que eu te mostrarei, e lá você vai fazer um sacrifício a mim. Abraão teve que agir em fé. Ele teve que se levantar de madrugada, colocar o arreio na mula, colocar as coisas ali, pegar as coisas, pegar os seus sinais, vamos lá, leva aqui, entendeu? E foi e fez. E a Bíblia diz, vês como a fé operava juntamente com as suas obras. Atitude de fé. Crer naquilo que Deus falou. Com efeito, foi pelas obras que a fé se consumou. O que aconteceu depois disso? A Bíblia abençoou Abraão de uma maneira extraordinária. Passos de fé. Ações que nós vamos ver, é realmente lutar contra as circunstâncias nesse momento tão difícil. O filho da promessa. Mas a fé de Abraão se consumou pelas suas ações, pelas suas atitudes. E nós precisamos ter atitude de fé nesse tempo. Agir em fé nesse momento. É um desafio para nós. Puxa, faz culto, não faz culto? Temos isso, temos aquilo, como é que é? Precisamos crer que todos aqui estão cobertos com o sangue de Jesus. Nós precisamos crer que um dia na casa do Senhor vale mais do que 1000 lá fora. É isso que nós precisamos crer. Com toda a precaução, com todo o cuidado, nós precisamos também agir em fé. Não ter medo de algumas coisas. Moisés falou, não temeu a cola, a ira do rei, queria matar, destruir. Não, nós vamos agir, nós vamos fazer, nós vamos dar um passo. E nós precisamos entender mais e mais. Eu li uma frase, acho que o pastor Marcelo, acho que é do Carlito Paz, ele diz assim, Deus dá o chão à medida que você dá os seus passos. Eu lembro quando eu saí do mercado para assumir a igreja, me chamaram de louco. Você é doido, cara? Você está num lugar seguro? E isso foi com Moisés. Moisés estava no palácio, tinha tudo. E algumas pessoas falam assim, cara, e se eu não saísse? E se eu não abrisse mão de algumas coisas? E se eu não agisse segundo a palavra? Deus já falou que você tem que fazer. Você só tem que fazer. Quantos de nós Deus já falou que tem que fazer e não faz? Agir em fé. Eu não estou falando para você ser negligente. É por isso, querido, que nós precisamos cuidar da nossa vida espiritual, porque Deus fala no espírito, não fala na carne.
A revelação que nós precisamos é no Espírito. Mas muitas vezes, Deus já falou o que você tem que fazer. Ele só está esperando você fazer. Não é verdade? Então Deus dá o chão, né, à medida que você dá os passos. E quais foram as ações que Moisés moveu o sobrenatural? Primeiro, né, ele abandonou o Egito. Santidade. Né? O que representa para nós o Egito? O mundo. Essa atitude que nós precisamos deixar lá. Né? Esse é um nascer de novo. Então não foi por acaso que Moisés entrou no sobrenatural, experimentou mais de Deus. Ele abandonou, né, o Egito. E muitas vezes de nós não entramos no sobrenatural, não vivemos o sobrenatural, não experimentamos mais de Deus, porque ainda temos coisas do mundo. Né? E que nesse tempo nós podemos refletir. Né? E que nesse tempo de jejum nós possamos falar para Deus: Deus, como o Senhor me vê? Eu sou o templo do Espírito Santo? Eu tenho andado pelo Espírito? Ou o que mais as minhas decisões levam em conta é as minhas decisões carnais? É o tempo de refletir. É o tempo de nós pensarmos na eternidade também. Eu estou pronto para a eternidade? Se Jesus voltar hoje, na situação que eu estou, como eu estou tratando a minha casa, a minha família, como eu estou agindo com as minhas palavras, eu vou subir? A Bíblia diz que sem santidade é impossível nós ver a Deus. Você não vai ver a Deus. O agir de Deus, o sobrenatural de Deus. Então, santidade, querido, não beneficia Deus. Deus é santo. Santidade te beneficia. Santidade te leva a experimentar o sobrenatural. Santidade te leva ao crescimento. Santidade te leva a algo mais, um plus de Deus na sua vida. Então, santidade, Deus não precisa, né? Não. Você precisa, eu preciso de santidade. Porque quanto mais santidade, mais unção, mais poder de Deus, mais capacitação, mais revelação de Deus. Né? Então, abandonar o Egito, querido, não é permanecer, ficar, um pelar, um pecar. Ou eu sou nascido de novo, ou eu sou nascido do Espírito, ou eu sou carne. Então, muitas vezes, por que eu não provo do sobrenatural no meu casamento, na minha família? Cara, você está fazendo segundo a sua carne, as suas vontades. Você não morreu ainda. Você já viu um morto brigar, xingar com a esposa, isso, aquilo? Às vezes precisa morrer. Não é verdade? Então, abandonou o Egito. Spurgeon, ele fala uma frase, ele diz assim: a pior coisa que pode acontecer a um homem é pecar e ainda se sentir feliz. A pior coisa que pode acontecer a um homem. Esse flerte com o pecado. Né? Esse não querer abrir mão de nada. As pessoas dizem: não, pastor, mas eu estou debaixo da graça. Mas a Bíblia diz, se você permanecer em Jesus, e eu não acredito que você consegue permanecer em Jesus sem santidade. Eu não consigo você estar num ambiente onde a presença de Deus está em pecado. Isaías teve isso. Né? Isaías teve esse lugar na experiência, mas ali ele foi purificado. Né? Qual que era o problema de Isaías? O pecado da língua. E muitas vezes nós podemos olhar que o grande problema nosso, muitas vezes, é a nossa língua, a nossa maneira de falar, a nossa maneira de agir, porque muitas vezes a palavra não está no nosso coração. A palavra não está na nossa boca. Muitas vezes é os velhos hábitos que nos impedem provar mais de Deus. Então, essa frase de Spurgeon, né, a pior coisa que pode acontecer a um homem é pecar e ainda aí se sentir feliz. Ou assim estar feliz. É essa luta que nós temos que ter contra o pecado. Porque o pecado nos priva de uma comunhão com Deus. De um relacionamento com Deus. Ele permaneceu firme. Né? A Bíblia diz, ele permaneceu firme como aquele que vê o invisível. Né? Só tem um jeito de você permanecer firme, perseverança. É olhar para Deus. É focar nas promessas. É olhar para aquele que prometeu. Ele é fiel para cumprir aquilo que ele prometeu. Né? Então, essa firmeza. É nesse momento que a igreja precisa, querido, né, ser fiel no pouco. Não é verdade? É nesse momento que nós precisamos, né, nas pequenas coisas, ser fiel. Porque muitas vezes, puxa, como que eu vou fazer isso? Como que eu vou dizimar? Como que eu vou ajudar? Como que eu vou fazer? É nas pequenas coisas que você tem que ser fiel. É na escassez que você vai ser fiel, que Deus vai te colocar sobre muito. É nesse momento que você está passando por dificuldade nos negócios, é que você tem que mostrar a sua fidelidade. É permanecer firme na palavra. E Deus vai te colocar, mesmo no ano de crise, no final do ano, sob muita provisão e muito lucro na sua vida, na sua casa. Amém? Ele celebrou a Páscoa. O que é a Páscoa? Né? Era o maior livramento para o povo de Israel. Né? Era já
né, falando, revelando o Cordeiro que é Jesus. O que aconteceu no momento de sentença de morte? Né? Deus fala para Moisés, vocês vão matar um cordeiro no 14º dia, né? Vão separar esse sem defeito, vão matar e vão pegar o sangue e vão colocar nos umbrais da porta. O anjo da morte vai passar, Páscoa significa passar por cima. O anjo da morte vai vir sobre as casas de vocês, né, do povo de Deus, e vai passar por cima e não vai atingir a sua casa. O sangue de Jesus não vai atingir a tua casa. Não é? O sangue de Jesus está sobre a sua casa e essa praga não vai atingir a sua casa. Você crê nisso? Nós precisamos, querido, aprender a celebrar a salvação. A alegria do Senhor é a nossa força. A salvação, né, aquilo que Deus já fez na minha vida e na sua vida. Então, nós precisamos aprender a celebrar, mesmo no meio da dificuldade. Não é desanimando. A Bíblia diz que Abraão, não olhando, né, apesar do seu corpo amortecido, ele se fortalecia no Senhor, dando graça. Obrigado, Senhor, porque nós temos o sangue de Jesus. Obrigado pela minha salvação. Né, quando Davi pecou, Salmo 51, ele diz, Deus, restitui a alegria da minha salvação. Você precisa celebrar a sua eternidade. Você precisa celebrar, né, que Jesus venceu a morte por mim e por você. Né? Então, mais e mais. Tiago, capítulo 1, verso 2, diz assim, meus irmãos, Tiago está falando para a igreja. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria, passar por várias provações. Quantas provações nós estamos passando esse ano? Ah, mas eu vou me entristecer. Né? Eu não estou falando para você ignorar o que está acontecendo. Mas nós não podemos deixar o desânimo nos abater. Nós não podemos deixar a tristeza, as circunstâncias nos abater. Ele diz, né? Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria passar por várias provações. É fácil isso, irmão? Não é. Mas como é que eu vou viver isso? Na palavra. Uma vida consagrada, jejum, oração, né? Entender o que Deus está fazendo. Né? Sabendo que a provação da nossa fé, uma vez confirmada. Deus quer provar a fé de muita gente? Como? Diante das circunstâncias. Como que eu vou vencer? Como que eu vou declarar? Eu sei que o meu Redentor vive. Eu sei em quem tenho crido. Né? Então, a aprovação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeito, íntegro, em nada deficiente. Esse é o momento, querido, que Deus está provando a sua igreja. Né? Preparando a sua igreja para a santidade mais e mais. Abacuque, né? Ele diz, um texto que todos nós lemos, mas e quando nós estamos nas circunstâncias? Quando realmente o comércio está fechado, a sua renda está fechada, as circunstâncias estão difíceis. Como que eu tenho que agir? Murmurar, reclamar, culpar os governos, isso, aquilo? Ou eu preciso focar no meu Deus? Eu preciso olhar para o meu Deus. E Abacuque faz isso. E ele diz, ainda que a figueira não floresça. Cara, por que será que esse texto foi escrito? Para um momento como nós estamos vivendo hoje. A Bíblia diz que tudo que foi escrito para o nosso ensino foi escrito. Ele fala assim, você precisa ser um Abacuque nesse momento. Você precisa declarar a palavra. Você precisa profetizar a palavra. Ainda que o meu comércio esteja fechado, eu me alegrarei no meu Senhor. Ainda que a figueira não floresça, não haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, e as ovelhas sejam arrebatadas dos apriscos, e nos currais não haja gado. Todavia, ainda que isso, apesar do meu corpo, apesar da situação, todavia, eu me alegro no Senhor. Exulto no Deus da minha salvação. A alegria do Senhor é a nossa força. Nós precisamos celebrar. O que aconteceu hoje de manhã, que parece que o céu desceu. Agora, se eu ficasse em casa, se eu realmente não tivesse esse culto, né? Então nós precisamos entender, o meu Redentor vive e Ele está no meio de nós. Né? Por mais que o teu comércio está fechado, né? Não haja renda, né? Mas você está firme no Senhor, né? Na palavra, em santidade, integridade, e eu vou me alegrar, porque esse ano ainda vou falar dos lucros da maravilha que o meu Deus fez. Tua fé está sendo provada. A minha fé está sendo provada. É o que o texto diz. Mas eu preciso permanecer íntegro na palavra, nos princípios, no mandamento. É isso que Deus quer de mim e de você. Amém?
Eu me alegro no Senhor. Ele atravessou o Mar Vermelho. E muitas vezes, querido, é nesse momento de crise, de situação, que nós precisamos sair do lugar de conforto. Ele diz, em Êxodo capítulo 14, verso 15, diz assim: disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Nós vamos orar, nós precisamos clamar, nós precisamos ter um tempo de jejum. Né? Por que clamas a mim? Diz ao povo de Israel que marche. Eu já apontei o caminho. Milton, Deus já falou o que você tem que fazer. Você tem que fazer. Né? Ação, querido. Atravessou o Mar Vermelho. Nós vamos atravessar como? Com atitude. Realmente, né? Nós estamos aí, fique em casa, claro. Entendeu? Mas nós precisamos ouvir Deus. Nós precisamos marchar. O inimigo está atrás, o inimigo está vendo. Mas as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Né? Vamos fazer a nossa parte, vamos servir a Deus com todo o nosso coração, vamos buscar a palavra de Deus, vamos realmente nos revestir da palavra de Deus. Vamos nos despir do velho homem e revestir, né, com o espírito da fé. Ser movido por um espírito de fé. Você crê nisso? Eu sei que nós vamos celebrar muitas coisas aí desse ano. Né? Então, disse o Senhor a Moisés: por que clama a mim? Né? Não é só orar, irmão, nós temos que orar. Mas temos que ter atitude. O que você clama a mim? Você sabe o que você tem que fazer com a sua esposa. Você sabe o que você tem que fazer com o seu trabalho. Você sabe o que você tem que fazer com as suas finanças. Você sabe as atitudes que você tem que ter com o teu casamento. Não adianta mais orar. Agora eu quero que você pratique a palavra no seu casamento, nas suas finanças, no seu ministério, na sua empresa. Né? E tu levantas teu bordão, estende a mão sobre o mar e divide-o para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Em nome de Jesus, praga alguma, você que está aqui, você que está em casa assistindo, vai chegar à tua tenda. Nós vamos passar por essa situação, praga alguma vai nos atingir. Levantamos o cajado agora e declaramos: nós vamos passar por essa crise, né? E nós vamos ver a glória de Deus. Né? Crie, por isso falei. Crie, por isso falei. Você vai prosperar muito, muito, muito mais nessa época, Tocha. A tua empresa vai viver o sobrenatural. Eu profetizo que nós veremos a diferença naquele que serve a Deus para aquele que não serve. Então não é só orar, é agir em fé. É ter atitude de fé. É abandonar o Egito. É sair do lugar de conforto. Né? Naamã teve que mergulhar 7 vezes. Ele ouviu falar de Jesus. Do Deus de Israel, não de Jesus, do Deus de Israel. Uma menina falou para ele. E ele foi lá, eu vou lá, o cara vai levantar a mão e vai dizer assim: está curado. Falou assim: seguinte, Naamã, você é orgulhoso. Você é um cara muito legal e tal, você é um cara, um exímio soldado do exército, um capitão. Mas é o seguinte, essa lepra só vai sair se você se humilhar. Se você mergulhar 7 vezes. O cara falou: você está louco? Eu vim aqui para o profeta orar por mim, falar isso, aquilo, entendeu? Né? Mas sempre tem gente do nosso lado que são pessoas de Deus, célula. Querido, quanto nós precisamos nesse tempo valorizar as pessoas que estão cuidando da gente. Ah, é online, não importa, querido, participe. Porque lá você vai ouvir palavra, lá você vai ser edificado, lá a sua fé vai aumentar, porque você está ouvindo testemunho de coisas e tal. Não se isole. Não é isso que o Deus quer para você, entendeu? Né? Então Naamã estava lá, ele não foi sozinho, não estava sozinho. E os caras chegam para ele: peraí, Naamã, o cara pediu alguma coisa difícil para você? Não. Fácil. Então por que você não faz a fácil? Mergulha 7 vezes, mas lá na minha terra tem rio mais limpo. Deus quer tratar com você. Deus quer tratar com a sua vida. Deus quer tratar comigo nesse momento de crise, de circunstâncias. Você precisa ter atitude de se humilhar, né? Se humilha na presença de Deus e Deus vai te exaltar. Passos de fé, querido, é crer. Não, mas a minha esposa é culpada, o meu marido. Se humilhe, mergulhe, desça, que Deus vai te exaltar. Naamã teve que mergulhar 7 vezes no Rio Jordão, na frente de todo mundo. E às vezes Deus vai fazer isso comigo e com você. Você vai ter que pedir perdão para toda a tua família, para Deus restaurar teu casamento. Você vai ter que pedir perdão para todas as pessoas que você ofendeu, para Deus restaurar. Pastor, mas aí assim, 7 vezes, talvez você tenha 7 pendências. Você vai ter que pedir perdão para as 7 pessoas. E você vai ver a obra extraordinária que Deus vai fazer na sua vida, ainda esse ano. Isso é fé, é crer.
no poder do perdão. Você crê no poder do perdão? É difícil. Puxa, um cara, um coronel, general, né? É como se fosse assim, né? O maior do nosso exército, que eu não sei, o Mourão, talvez o cara que é do exército, é o seguinte, cara, você vai ter que nadar nessa poça de lama aqui, na frente de todos os teus soldados, e você vai receber um milagre de Deus. Muitas vezes, nós estamos a um passo do nosso milagre, mas nós não se movemos em direção ao nosso milagre. Então, essas ações que nós precisamos ter na nossa vida. Existia uma mulher que sofria de uma hemorragia. Talvez na mão a palavra para você, homem. Mas existe uma mulher que tinha sofrido, né, padecido, lidado, perdido tudo. Um momento de crise, né, perdendo quase tudo que ela tinha atrás do médico para cuidar, né, do seu problema. Mas ela ouviu falar de Jesus. Essa mulher ela era impura. Ela não poderia estar no meio do povo. Mas ela deixou seu lugar de conforto. E ela creu. Se eu apenas lhe tocar, eu serei curado. Se eu apenas lhe tocar, eu serei curado. Ela já saiu de casa profetizando a palavra. Ela já saiu de casa liberando algo que estava no seu coração. Você entende o poder da palavra, querido? Se eu apenas estar um dia na casa de Deus, vai mudar a história da minha vida. Se eu apenas participar desse jejum, né, fazer a minha parte, Deus vai mudar a história da minha vida. Essa mulher foi e tocou. E no meio de uma multidão. E Jesus fala assim, opa, alguém aqui fez algo. Ela teve uma atitude de fé. Ela tocou-me. E de mim saiu virtude. Né? Então, quem curou aquela mulher? A fé dela. Né? A Bíblia diz que muitas vezes aquele 4 paralíticos, aquele 4 homens que levaram aquele paralítico, Jesus vendo a fé deles. A fé que lhe dá umas substâncias que eu, né, coloco para fora com as minhas ações e com as minhas atitudes. Eu profetizo que esse ano Deus vai fazer coisas extraordinárias na minha vida e na sua vida. Agora, não pare. Não pare. Não pare de lutar. Eu queria chamar o pessoal do louvor. Nós vamos orar. Né? Por quê? Porque está escrito. Paulo diz, o texto básico que nós lemos. Não atentamos nós nas coisas que se vê. Mas as que não se vê. Porque as que se vê são temporais. Vai passar esse vírus. Vai passar esse momento. E nós vamos ver a glória de Deus se manifestando na igreja de Jesus. Na nossa nação. Né? Por mais que soltaram mais um vírus, nosso Deus, o nosso Redentor vive. Você crê nisso? Né? As circunstâncias estão aí, mas nós não olhamos para as circunstâncias. Não ignoramos. Precisamos cuidar, precisamos usar, precisamos fazer a nossa parte. Mas eu preciso andar em fé. Você crê nisso? Deus falou algo para você? Dê um passo de fé. Puxa, mas está tão confortável, pastor. Né? No palácio de Moisés. Falou assim, não. Deus tem um propósito para a minha vida. Deus tem uma promessa para mim. Eu vou sair deste lugar. Eu vou sair dessa zona de conforto. Eu vou sair desse lugar geográfico. E vou entrar neste lugar onde Deus está me chamando. Você crê nisso? Fica de pé. Espírito Santo quer nos santificar nessa manhã. Santidade ao Senhor. Santidade ao Senhor. Se a minha palavra estiver no teu coração, se a minha palavra está perto de ti, está no teu coração, está na tua boca, está no teu coração, Deus vai fazer. Eu quero que você comece a profetizar. Praga alguma chegará à minha tenda. Eu e minha casa serviremos ao Senhor por muitos anos ainda. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Minha empresa, ainda que a minha empresa está fechada, me alegro no Deus da minha salvação. O meu Redentor vive. A causa é dele. Eu entrego essa causa para o Senhor. Ele é o dono do ouro e da prata. Ele vai fazer coisas extraordinárias. Você que está me assistindo, pode a tua empresa estar fechada, mas Deus trabalha por aqueles que nele esperam. Deus está trabalhando a seu favor. A sua palavra vai se cumprir na minha vida. E essa é a fé para o sobrenatural. Começa a adorar ao Senhor.